Todos os domingos, a partir do meio-dia, aqui pelas Sete Colinas, você escuta o louvor, adoração e a pregação da Palavra de Deus no programa A Verdade que Liberta. E acessando o blog ipcentralgaranhuns.blogspot.com, você encontra as atividades da Igreja Central, pregações, imagens e sermões. Produção da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Participe dos cultos ao Deus que Liberta, na Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Aos domingos, a partir das 9 da manhã, escola dominical. E a partir das 19 horas, culto de louvor. Terças, a partir das 19h30, culto de oração. E às quintas, a partir das 19h30, culto de doutrina. Disse Jesus: deixai vir a mim as criancinhas. Programa A Verdade que Liberta. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes da Rádio FM Sete Colinas, bom dia ao nosso querido operador aqui da Sete Colinas, enfim, a todos que fazem essa emissora 100,5, que a partir de agora, mais uma vez, traz ao ar o programa A Verdade que Liberta, produzido pela Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. E hoje é um domingo, domingo 18 de março, se é o dia de seu aniversário, aproveite hoje para comemorar conosco, que Deus o abençoe. Bom dia, pastor Inaldo. Bom dia, Marcelo, bom dia, Ariane. Bom dia, pastor, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão sintonizados conosco. É um prazer estar aqui mais uma vez para anunciar a verdade que liberta, Jesus Cristo. Bom, pastor, ontem tivemos o início da conferência evangelística lá na igreja, com a pregação e a presença do pastor Eliel Peixoto, e hoje continua a conferência. Exatamente, queremos convidar a todos que estão nos ouvindo. Hoje, às 19 horas, nós vamos continuar falando sobre Jesus, o Deus maravilhoso. E hoje temos um tema muito importante, né? O programa de hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Exatamente, sobre a maravilhosa, preciosa, gloriosa Palavra de Deus. Uma palavra que nunca está velha, vencida, ultrapassada, fora de moda ou de contexto. Ela é a imutável, santa e perfeita Palavra do Senhor. Pastor, tem abraço hoje? Tem, quero mandar um abraço ao meu amigo Almauri, que está sintonizado conosco, a sua esposa, ao Roberto, e também aos aniversariantes do mês de março, né? Nós temos o Alisson, a Shirley, nós temos o nosso irmão Elias Monteiro Bispo, nós temos Creonei Barros, Luciano Rus, Isaura Souto, temos a Gislaine Portela e o nosso mano velho, o nosso presbítero José Eduardo. Que Deus abençoe todos os aniversariantes da nossa igreja do mês de março. Mandamos um grande abraço para os diáconos e presbíteros, para o nosso querido presbítero Ivaldo Pinto, que vai estar no próximo domingo de volta aqui no programa A Verdade que Liberta, em mais uma versão do programa Verdade que Liberta. Bom, falaremos hoje sobre a Bíblia e vamos começar com o louvor. Ariane, o que temos para começar hoje? Qual o louvor, o primeiro louvor do programa de hoje? Pois é, Marcelo, hoje nós teremos louvores maravilhosos, como sempre, que engrandecem mais e mais o nome do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso, muito especial a todas as Déboras que estiveram ontem lá no Hotel Tavares Correia, que sediou o primeiro dia de convivência e estudo das Déboras aqui de Garanhuns. Foi um dia maravilhoso, onde todas puderam aprender mais acerca da Palavra de Deus, e nós tivemos louvores que engrandeceram mais o nome do Senhor Jesus e nos fortaleceram para que nós continuemos orando mais e mais por nossos filhos, por aquele que você ama, que faz parte de sua família, que faz parte de você, da sua convivência. Bem, o tema é Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, então vamos louvar a esse Deus maravilhoso com Aline Barros. Tua palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água e vem a mim como em meio a um deserto. Louvor e adoração ao Deus que liberta. A verdade que liberta. Que desce em plena terra seca
tema de hoje: por que a Bíblia é a palavra de Deus? Pastor Inaldo, eu começo hoje perguntando ao Senhor por que acreditar na Bíblia. Ariane, nós acreditamos na Bíblia porque cremos que ela é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Obviamente existem entre a sociedade muitos que não creem na Bíblia como palavra do Senhor. Nós temos vários segmentos, mas nós cremos, e a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, para nós cristãos reformados, a Bíblia é a palavra de Deus. E todas as Bíblias, elas são iguais? Não, Ariane. Há uma diferença, uma distinção entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, assim chamada. A Bíblia católica tem 7 livros a mais, que são chamados os apócrifos. Significa que não são inspirados. Eles são importantes como história, mas dentro da própria Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, se você ler no rodapé, ele vai justamente explicar isso, que eles não são livros inspirados. Então há uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia é um livro unificado do início ao fim, sem contradições. Se tanta gente escreveu o livro santo, pastor, até em épocas diferentes, como pode haver coerência entre os textos? Essa pergunta é boa, Ariane, porque nos mostra justamente o princípio fundamental da palavra de Deus. Nós temos cerca de 40 escritores que escreveram a Bíblia em aproximadamente 1.600 anos. Época e culturas diferentes. Um era boiadeiro, o outro era estadista, outro era médico, poeta, mas todos eles escreveram uma só mensagem. Assim como o corpo humano é um e possui muitos membros, assim a Bíblia é uma e possui muitos livros. É interessante observar esse detalhe, eu quero me deter um pouco mais nessa pergunta, porque o grande tema da Bíblia ela é cristocêntrico. Ela gira em torno da pessoa de Jesus Cristo. Se você pega todo o Velho Testamento, os 39 livros, você vai encontrar uma só mensagem: Ele vem. Os evangelhos, são os 4 evangelhos, a mensagem é: Ele veio. As epístolas e o Apocalipse: Ele voltará. Ele vem, Ele veio, Ele voltará. Ou seja, há uma unicidade na Bíblia. Você pega de um extremo ao outro, Gênesis e Apocalipse, e você percebe que eles se completam. O Gênesis é o começo, o Apocalipse o fim. O Gênesis fala das trevas, o Apocalipse da luz. O Gênesis mostra o homem correndo de Deus, o Apocalipse mostra o homem correndo para Deus. O Gênesis mostra o homem expulso do jardim, o Apocalipse mostra o homem voltando para o jardim. O Gênesis mostra o homem proibido de comer da árvore, o Apocalipse mostra o homem comendo da árvore da vida. Ou seja, há uma unidade na mensagem bíblica. Como diz o grande teólogo, a Bíblia não se contradiz, ela se explica com a própria Bíblia. Deus nos deu a Bíblia, a sua palavra, como prova de que podemos nos comunicar com Ele? Com certeza, Ariane. A Bíblia é a revelação de Deus. Aliás, quando nós falamos em revelação, nós temos que observar 2 aspectos. Nós temos a revelação geral, onde Deus se revela na consciência do homem, onde Deus se revela na história, aos feitos de Deus em toda a história da humanidade, e o próprio Deus se revela na natureza, porque a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas nós temos a revelação especial, e aí onde está inserida a palavra de Deus. A revelação especial está na Bíblia e na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a revelação encarnada, a Bíblia é a revelação escrita, e Deus então desceu a nossa linguagem, Ariane, senão nós não poderíamos entender a Deus, mas ele desceu para que o homem pudesse entender o ser de Deus. Há 2 palavras que eu gostaria de explicar para você que está nos ouvindo. Há uma palavra chamada antropopatismo, que é uma palavra que atribui a Deus sentimentos humanos. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, Deus não se arrepende, Deus não se entristece, Deus não é homem. Deus anuncia o fim antes do começo. É apenas para que nós pudéssemos entender o ser de Deus. E uma outra palavra é o antropomorfismo. É a linguagem que atribui a Deus formas humanas. Quando a Bíblia diz a mão de Deus, o olho de Deus, Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus é espírito.
Espírito no sentido mais absoluto da palavra. Mas se Deus não tivesse descido para que a gente entendesse o ser de Deus, nós jamais poderíamos compreender a sua mensagem. Por isso Deus desceu e nos deu essa revelação extraordinária que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, diz assim: E vendo o Senhor que ele se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Deus escolheu algumas pessoas para estabelecer contatos pessoais, pastor? Com certeza, Ariane. Essa cena aí é uma das mais belas das Escrituras. É quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Nós temos nas Escrituras, especialmente no Velho Testamento, uma palavra teológica que se chama teofania. A manifestação visível de Deus. Deus apareceu a Moisés, Deus apareceu a Abraão, Deus apareceu a Jacó. Ou seja, alguns foram agraciados por esse momento extraordinário de ter um contato com Deus quando ele se revelou a esses homens. Como a Bíblia nos ajuda a enxergar as dificuldades do mundo atual? Veja, Ariane, essa pergunta é pertinente porque é uma pergunta atual, contextualizada dentro da nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. É só você se voltar para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem mensagem para todas as situações que nós vivenciamos hoje. Por exemplo, a Bíblia fala das últimas coisas. A Bíblia fala de apostasia, e a gente tem visto hoje a apostasia. A Bíblia fala do avanço da ciência. De fato, a ciência se multiplicou de forma extraordinária, mas há mais de 2000 anos atrás, o próprio Jesus Cristo já havia dito: a ciência se multiplicará. A Bíblia também nos fala de esperança, de certeza de salvação, da vida eterna. A Bíblia nos aponta o caminho e a direção. Por isso, meu querido, você que é o homem pós-moderno, que não tem tempo para muita coisa nessa vida, eu gostaria de convidá-lo, nesse momento, a voltar-se para as páginas das Escrituras, porque lá você vai encontrar a voz de Deus falando ao seu coração. E é interessante, Ariane, que você pode abrir de Gênesis a Apocalipse. Aonde você abrir, Deus vai falar com você, porque a Bíblia nunca está ultrapassada, vencida, fora de moda ou de contexto. Ela é uma palavra presente, atual, permanente. Ela é a maravilhosa, gloriosa, preciosa, sublime, majestosa palavra de Deus. Por isso, meu amado, leia a Bíblia, alimente-se da Bíblia, oriente-se pela Bíblia, coma a Bíblia e você será bem-sucedido. E partindo disso que o senhor acabou de nos explicar, qual é a melhor forma de ler a Bíblia? Particularmente, Ariane, eu gosto muito do livro de Salmos. Por quê? Porque o livro dos Salmos, ele vai falar das realidades do dia a dia do escritor. No momento de tristeza, ele fala sobre tristeza. No momento de euforia, ele fala de euforia. No momento em que ele está enfrentando depressão, ele fala de depressão. No momento em que ele está olhando para Deus, uma mensagem de esperança, de confiança, ele fala. Então, certamente, você que está me ouvindo e que não tem muita prática em ler as Escrituras, volte-se para o livro dos Salmos e Deus vai falar ao teu coração de forma tremenda e maravilhosa. Mas quero dizer a você que em qualquer livro, qualquer texto que você ler, você vai sentir a paz penetrando no seu coração. Porque a palavra de Deus, como diz em Hebreus, é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Muitas pessoas, pastor, deixam a Bíblia ali em cima de algum móvel, como um enfeite, como um souvenir, comumente aberta em algum salmo. Essa Bíblia está servindo para algo ali, pastor? Boa pergunta, Ariane. Essa é preciosa. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é para ser usada como um livro supersticioso. A Bíblia também não é para ser usada como um talismã da sorte. Então, às vezes, as pessoas deixam aberta assim para espantar os maus espíritos, os maus fluidos. Veja bem, a Bíblia é para ser lida e vivenciada a cada dia. Ela não é um livro mágico, ela não tem poder em si. O poder da palavra de Deus é quando você crê no Deus da palavra e segue as orientações que ele deixou registradas na sua palavra. Portanto, meu querido, tanto faz a Bíblia aberta como fechada, não vai ter efeito nenhum se você não ler e procurar praticar. A verdade que liberta. Apoio Vilela Esportes. Nos ginásios, academias, quadras, nas piscinas, nos campos de futebol e onde mais existir atividade esportiva, a qualidade de Vilela Esportes é campeã. A maior variedade em materiais esportivos pelos menores preços. Vilela Esportes, Doutor José Mariano 96, Centro Garanhuns.
João de Preta Transporte e Turismo. Viaje com conforto ou envie encomendas com comodidade para Recife através de uma empresa que tem tradição em transporte de passageiros ou produtos. Viagens, encomendas e turismo com João de Preta Transporte e Turismo. Reservas pelo 3762-1249. Conforto e comodidade nas suas viagens a Recife. Auto Posto de Molas Fama. Serviços em molas, balanças e truques em geral. A qualidade dos nossos serviços é comprovada pelos inúmeros clientes que circulam em todas as estradas do país. Faça um orçamento e descubra que nossa alta eficiência não lhe custa mais caro. Auto Posto de Molas Fama. Seu veículo em mãos competentes. Organização Irmãos Barbosa. Produção marcelojorge.com. Tema de hoje: por que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu sou Aldeci Souza, da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é infalível. Meu nome é Joe, sou da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns, presidente da Federação de UPAs do Presbitério de Garanhuns. E, na minha opinião, a Bíblia é a palavra de Deus porque nela nós obtemos todos os ensinamentos que nós precisamos para uma boa vida espiritual. Através dela nós sabemos todos os planos que Deus quer para nossas vidas. Por isso que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Eu sou o pastor Eliel Peixoto, da Igreja Presbiteriana de Nova Descoberta, em Recife, Pernambuco. Meus irmãos, para mim é um prazer estar falando a vocês. E a pergunta que me foi feita, porque a Bíblia é a palavra de Deus, de forma sucinta, objetiva, eu quero dizer. Primeiro, pela sua inerrância. A Bíblia, nas suas profecias, nas suas promessas, no seu conteúdo histórico, geográfico, no seu conteúdo em geral, ela é inerrante. Segundo, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi escrita pelos homens inspirados por Deus. Eles foram mais do que máquinas, eles foram instrumentos na mão de Deus. O Espírito Santo lhes inspirou as palavras, lhes inspirou a escrita, até as vírgulas que estão ali postas foram postas por inspiração do Espírito de Deus. Terceiro, a Bíblia é a palavra de Deus porque somente a Bíblia transforma o homem velho numa nova criatura. São 2,5 bilhões de cristãos no mundo que atestam, que confirmam o fato de que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Meu nome é André Rodrigues, sou da Igreja Presbiteriana do Farol. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus porque é a revelação de Deus na vida do homem, inspirada pelo Espírito Santo, que foi utilizado homens de Deus para que essa palavra nos alcançasse na sua inteireza em nossos corações. A palavra de Deus, ela é revelada através do Espírito Santo. Eu sou a pastora Berenice, sou da Igreja Batista Betete, porque é a escritura de Deus. E ali está escrito, a profecia legítima está ali na palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. A palavra de Deus é alimento para a alma. Alimente-se com a pregação da semana. Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Meu querido rádio ouvinte, essa é a história do rei Josias. Josias começou a reinar com 8 anos. E no 18º ano do reinado de Josias, nos diz a palavra que o livro sagrado foi encontrado no templo, numa reforma que estava sendo feita pelo sumo sacerdote, e eles então encontraram a palavra de Deus. Levaram a palavra diante do rei e foi lido a Bíblia Sagrada. E quando o rei ouviu a leitura da palavra, diz a palavra do Senhor, que ele rasgou as suas vestes e buscou a presença do Senhor em sinal de humilhação e de contrição. De fato, Josias foi um dos mais extraordinários reis de Israel, porque a sua vida foi dirigida a partir daquele momento, orientada pela palavra de Deus. E eu queria nesse dia dizer em primeiro lugar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz que a fé é a certeza, ou seja, a dúvida desaparece, a ansiedade some, a incredulidade morre, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que a espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Por isso,
é que nós devemos pregar a palavra com entusiasmo, com esperança, com paixão e fervor, porque através da palavra, vidas são libertas. O rei, ao ouvir a palavra de Deus, a fé brotou no seu interior. Segundo, a palavra, ela produz transformação. Vidas são resgatadas, vidas são transformadas através da palavra de Deus. No Salmo 19, Salmo da revelação de Deus, que fala sobre a revelação geral e fala sobre a revelação especial a partir do versículo 7, o Salmo diz que a palavra de Deus, ela restaura a alma. E o poeta canta: quero ouvi-la mais outra vez, belas palavras de vida. Narram tudo o que Cristo fez, belas palavras de vida. Ele vivifica, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Infelizmente, muitos não estão lendo a Bíblia. Muitos não conhecem a palavra. E o próprio Deus reclama: o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Oh, meu querido, o próprio Deus diz: o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Nós conhecemos a Deus e seus desígnios através da sua palavra. Olhando para a história do rei Josias, percebemos algumas mudanças na sua vida, no seu reinado, a partir da leitura da palavra de Deus. Nos conta o texto bíblico que Josias renovou a aliança. Houve celebração da Páscoa. Ele acabou com os altares, com a idolatria, que é algo que é abominável diante de Deus. Ele fez uma reforma extraordinária em Israel. E, meus queridos, a terceira coisa que aconteceu ali, a partir da leitura da palavra de Deus, foi um avivamento na vida do rei, porque o seu coração foi incomodado, ele pediu perdão ao Senhor, buscou a graça do Senhor, sentiu a presença do Senhor através da sua palavra, e um avivamento no seu reinado, na sua nação, porque Israel conheceu o verdadeiro Deus através da palavra. Por isso, meu amado, você que está me ouvindo, se você quer uma vida avivada, transformada, renovada, quebrantada, leia a palavra e certamente o Senhor vai te abençoar. No Salmo 119, versículo 50 diz: o que me conforta na minha angústia é isto, que a tua palavra, ela me vivifica. E o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você possa ler a Bíblia, que você possa ensinar os seus filhos e que a sua família seja orientada pela palavra de Deus. Amém. Pai, estou aqui, olha pra mim, desesperado, por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir.
adoração ao Deus que liberta. A verdade que liberta. Bom, e agora sim, quase 12:30, encerrando o programa Verdade que Liberta desse 18 de março, que possamos ter um conhecimento maior acerca da Bíblia, acerca da Palavra de Deus que está aí tão perto em nossas mãos, até porque diz a própria palavra que haverá tempo em que todos buscarão essa palavra e ela não mais existirá. Então aproveite enquanto é tempo, consulte e vamos fazer com que cada um possa andar nos caminhos de Deus. Pastor, encerramos o programa de hoje e temos boas notícias, na verdade, acerca do nosso blog. Nosso blog até superou expectativas. Um ano só no ar e temos mais de 20 mil acessos, pastor. Isso é um motivo de gratidão a Deus, Marcelo. E certamente as pessoas que estão nos acompanhando também têm sido alimentadas. Nós temos recebido alguns comentários que nos fortalecem cada dia mais, porque são comentários que vêm dignificar aquilo que está sendo feito para a glória do Senhor. Mas queremos aproveitar e convidar a todos. No próximo domingo, nós teremos um culto de gratidão a Deus às 19 horas, onde nós vamos agradecer a Deus por esse blog, por tudo isso que foi feito durante esse ano, por mais de 20 mil acessos. Louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas de diversas religiões, diversos países, também do nosso Brasil, que é um continente, país lindo, maravilhoso, muitos estados da nossa federação têm nos acompanhado. Louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe a todos. Pastor, quando fala assim acerca do país maravilhoso, eu me lembro que ele fala assim bem do Maranhão também, principalmente, né? Lá entre os estados, né, pastor? Bom, a gente voltará no próximo domingo, mas estaremos juntos logo mais. A conferência continua hoje, a partir das 19 horas. Com certeza. Agora, quando você fala do Maranhão, você tem que lembrar do poeta que diz que minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Ariane, encerrando o programa de hoje, temos mais um louvor, não é isso? O que temos de informações novas para o programa para encerrarmos essa manhã, no caso já tarde, né, de hoje? Obrigado por você ter ficado aí ouvindo e aprendendo mais acerca da Palavra de Deus, aprendendo que com a Bíblia nós podemos ter o contato com o nosso Pai Celestial. Nós podemos falar com Ele e Ele fala diretamente conosco. Por isso, ore sempre e peça para Deus sempre falar com você. Tenha intimidade com Deus. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Você está escutando a verdade que liberta. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Louvor e adoração ao Deus que liberta. A verdade que liberta. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Louvor e adoração ao Deus que liberta. A verdade que liberta. Me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Quem não se fizer como criança não herdará o reino dos céus. Programa A Verdade que Liberta.
Você escutou A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Estaremos de volta no próximo domingo e logo mais, a partir das 19 horas, fortaleça sua comunhão com o verdadeiro Deus, participando do nosso culto no Templo Central da Igreja Presbiteriana, Avenida Santo Antônio, 516, Centro, Garanhuns.